Talvez o experimento mais famoso, né, da física quântica, você já vai saber qual que eu vou falar. Sim. O experimento da fenda dupla. Adoro falar dele. O experimento da fenda dupla. Então a gente tem que começar dizendo o seguinte. O experimento da fenda dupla, ele foi proposto por Thomas Young em 1801 para dar finalização a uma discussão entre duas pessoas que vocês nem imaginam. Isaac Newton e o Sr. Huygens. Que por um lado, acreditava de que luz era composto por corpúsculos. E o outro, por outro lado, acreditava que luz eram ondas. E aí o Thomas Young pensou nesse experimento para verificar, afinal de contas, qual que é a natureza da luz. E em que se baseia esse experimento? Então, ao passar por uma única fenda, uma luz, uma onda qualquer, essa fenda, ela começa a agir como se fosse uma fonte daquela onda. E aí ela vai espalhar. Esse ato de espalhar a gente chama de difratar. Ocorre o efeito de difração da luz. Então, se luz for onda, essa luz ela vai ser difratada nas duas fendas, e ao ser difratada nessas duas fendas, essas luzes que foram difratadas em cada uma das fendas, elas vão interferir uma na outra, causando uma coisa gerando, no caso, esse padrão de interferência verde escuro que vocês estão vendo aí. Esse padrão nós chamamos de padrão de interferência, justamente porque a luz emitida por cada uma dessas fendas, elas vão interferir uma na outra, gerando isso. Porém, se a luz fosse um corpúsculo, como Isaac Newton imaginava, né, na verdade, o que iria se esperar seriam simplesmente duas manchas, porque são partículas e teríamos, portanto, essas partículas não vão difratar e teríamos simplesmente duas manchas. Mas o que o Thomas Young verificou? O Thomas Young verificou que luz, ao fazer esse experimento, tem uma natureza ondulatória e o Newton perdeu essa discussão lá em 1801. Vamos agora ali para a década de 1920, 1930, certo? Vamos lá. Em 1930, aliás, um pouquinho antes, em 1905, o Albert Einstein, junto com Max Planck, mostrou que luz, na verdade, pode ter um comportamento ondulatório, como a gente consegue observar aqui nesse experimento, porém também pode ter um comportamento corpuscular, como ele verificou no efeito fotoelétrico lá em 1905. Beleza? Beleza. Aí temos então um problema. Ou temos então um caráter dual à luz. Luz pode ser onda e luz pode ser também corpúsculo, né? Que é a dualidade onda-partícula. Lá em 1925, chega um cara chamado de Broglie e ele diz que ele diz que feixes de matéria também poderiam agir ou se comportar como ondas. Ele propõe isso na sua tese de doutorado e ganha o Prêmio Nobel de 1927, se eu não me engano, foi por aí, por conta dessa hipótese. E isso, de fato, foi verificado depois por George Thomson, de que um feixe de elétrons difrata. Então, vamos lá. O feixe de elétrons difrata. Se um feixe de elétron está difratando, um elétron é matéria, então ele está se comportando como luz. Como onda, porque difração é um efeito ondulatório. Beleza? Beleza. É informação pra caramba, eu sei, mas isso tudo pra gente chegar, enfim, aqui nessa questão. E aí, a gente chega já na década de 60, passado alguns anos, beleza, foi verificado, tem um cara muito famoso chamado Feynman, que ele propõe a execução do experimento da dupla fenda, como o Thomas Young fez, para um feixe de elétrons. E aí agora eu não vou lembrar o nome dele, mas foi um alemão que fez esse experimento, e de fato ele verificou que um feixe de elétrons, ao passar por duas fendas, a gente vai observar um padrão de interferência como esse que a gente está observando aí. Mas tá, até aí tudo bem. Qual que é o grande problema disso tudo? O que traz a grande interrogação? O que é louco, né? O que é louco disso? O louco disso é o seguinte, a gente sabe que, na verdade não. A gente sabe então que o elétron ele tem um caráter dual, assim como a luz, né? Um feixe de elétrons ele tem esse caráter dual. Ele pode se comportar como onda, ele pode se comportar como um corpúsculo, como uma partícula, como de fato ele é. E aí que vem o ponto que quebra a cabeça de todo mundo. Vamos supor que eu estou fazendo o experimento da dupla fenda e eu estou enxergando, nesse experimento da dupla fenda, o feixe de elétrons se comportando como onda, certo? Então, se eu faço esse experimento da dupla fenda, eu vou enxergar, eu vou observar e eu vou medir este elétron como uma onda, como vocês estão vendo aqui nessa figura, beleza? A questão é, no momento em que eu coloco um detector entre as fendas e o anteparo ao fundo, eu vou lá e coloco um detector de elétrons, tá? Ou eu quero fazer uma medida e lanço um fóton no sistema entre as fendas e o anteparo. Ou posso dizer, eu quero descobrir, porque, o elétron é uma partícula, eu quero descobrir por quais das fendas esse elétron ele está passando, tá? Eu quero descobrir por quais das fendas.
ele está passando. Aí eu faço uma medida, jogando um fóton ali para fazer essa medida. Isso é muito importante, né? Esse detalhe. Eu jogo um fóton, eu emito um fóton ali para fazer essa medida. Ou coloco um detector de elétrons ali para fazer essa medida. Quando eu faço isso, eu passo a enxergar o elétron como partícula. Enxergar não, vou mudar aqui. Eu meço o elétron como partícula. E pasmem, o padrão de interferência ao fundo, ele some. Ou seja, eu perco completamente o caráter ondulatório. E isso causa uma grande confusão na cabeça de jovens místicos, né? Que fazem aí grandes... não só, mas o Neil deGrasse Tyson, ele fez uma confusão no cosmos ali, onde o pessoal fala, ele chega e diz que é como se o elétron soubesse que está sendo observado. Não, a grande mentira não é o ato de olhar, não existe isso em mecânica quântica, é o ato de medir, e medir requer interação em qualquer aspecto, mesmo na nossa vida. Quando você quer fazer medida a respeito de qualquer coisa, você vai ter que pegar um instrumento que vai interagir com o sistema que está sendo medido. Isso acontece sempre. Para medir temperatura é assim, você vai colocar um termômetro que vai entrar em equilíbrio térmico com o sistema ao qual você está querendo medir a temperatura. Então sempre você vai gerar interferência. O problema é que você gerar interferência num sistema que é em nível quântico, a interferência simplesmente destroça todo o sistema, basicamente. Ela vai perturbar completamente o sistema, tá? Mas é o ato de medir, não o ato de observar, é jogar um fóton. E aí o que acontece quando eu jogo um fóton ali? Acontece o seguinte, acontece o que a gente chama de colapso da onda. E aí, isso está diretamente relacionado ao princípio de Heisenberg, já que esse ano são 100 anos de princípio de Heisenberg, né? Porque o lance da dualidade onda-partícula está diretamente relacionado ao princípio de Heisenberg. Como que está relacionado ao princípio de Heisenberg? Põe aí a formulazinha do princípio de Heisenberg, da incerteza. Só o pessoal entender como é que é o negócio aqui. Então, quando você joga um fóton, você colapsa a onda. O que isso significa? Você está fazendo a medida, você mediu a posição do elétron. Mas o que era essa onda? E antes que eu faça a medida, na verdade, esse elétron ele se propaga como uma onda. Então, antes dele passar pela fenda, ele é uma onda. E daí, no ato de você medir por qual fenda ele está passando, ele vira uma partícula e faz duas linhas no anteparo em vez de uma... Exatamente. Então, o que acontece? Isso acontece porque essa onda ela vai colapsar. Como assim ela vai colapsar? Porque, na verdade, trata-se de uma onda probabilística, o qual o elétron, essa onda probabilística, na verdade, me diz quanto à probabilidade do elétron encontrar-se em determinada posição. É isso que essa onda probabilística nos diz. As probabilidades de encontrarmos o elétron em determinada posição. Ou seja, a gente está falando agora de uma teoria que ela não é mais determinística, e sim probabilística. Boa. Beleza? Isso é importante dizer. E quando eu faço uma medida, então o elétron, na verdade, ele está quando ele está se propagando como uma onda, ele está num estado de superposição. Ele encontra, assim, todas as posições possíveis. Ele encontra, assim, absolutamente todas as posições possíveis e que existem e que ele pode estar. Ele vai se encontrar em absolutamente todas. Quando eu faço uma medida, essa onda ela vai colapsar a uma única posição, por isso que ele diz que ela colapsa a uma única posição que vai me conferir aquilo que a gente chama de realidade. E como é que isso está diretamente associado ao princípio da incerteza? O princípio da incerteza nos diz que a gente não consegue medir posição e momento, eu vou falar em velocidade aqui, tá? A gente não consegue medir posição e velocidade de uma partícula quântica com uma precisão igual ou menor do que h cortado, que é a constante de Planck dividido por 2π, h cortado sobre 2. A gente não consegue medir com precisão menor. Isso é uma coisa da natureza da mecânica quântica, não é uma questão de imprecisão instrumental. Beleza? 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 Então tá. E o que isso tem a ver com onda? Bom, uma onda, quando a gente tem então uma partícula, um elétron, se propagando como uma onda, eu consigo ter uma boa precisão a respeito da sua velocidade de propagação. Porém, eu não consigo ter boa precisão a respeito de sua posição, porque a posição dele está espalhada em diversas probabilidades possíveis. Agora, quando eu faço uma medida, jogo um elétron ali, jogo um fóton ali e perturbo o sistema, isso vai colapsar a posição desse elétron. Ela colapsa e eu perco informação a respeito da velocidade. Ela colapsa porque ela interage com o elétron ali naquele momento? Exato. A gente não entende muito bem ainda essa dinâmica essa coerência que acontece que faz com que esse feixe de elétrons perca o caráter ondulatório. Isso ainda é um mistério, só que a gente sabe que isso está diretamente relacionado à interação do fóton com o sistema. Porque um fóton ele vai perturbar muito o sistema. Mas no frigir dos ovos aqui, para que todos tenham claro, é o seguinte, o importante dizer é o seguinte: o que vai determinar a natureza do elétron
ou mesmo a natureza do fóton, não é o ato de observar. Eu, como um ser consciente, vou decidir qual será a natureza do elétron ou do fóton. Não sou eu como um ser consciente, mas sim um aparato experimental que vai me permitir fazer determinada medida de determinada forma. Beleza? Então é essa interferência. Não tem nada a ver com um ser consciente que está decidindo sobre a natureza da matéria. Porque o que acontece? Esses caras, depois eles extrapolam isso olha, se eu sou capaz... Então, eles dizem, minha consciência está interagindo na matéria. Então, portanto, eu sou capaz de mudar a realidade de tudo. Eu sou capaz de... Se eu me concentrar muito... Acredite, o Pablo Marçal, ele acredita nisso, tá? Ele acredita nisso, tá? Que se ele se concentrar muito, ele é capaz de atravessar a parede. Porque ele acredita, inclusive, que ele é capaz de andar na água. Ele fala em tentar ressuscitar morto. Tudo isso com base num entendimento zero nulo que ele tem a respeito da mecânica quântica e de uma interpretação muito equivocada, também fomentada por grandes cientistas, como, por exemplo, Amit Goswami, no seu livro Universo Autoconsciente. O cara virou um palestrante, ficou rico. Também do Capra, que agora não lembro o nome dele, também com o seu livro Tao da Física, que trouxe à luz tudo isso, trazendo uma grande confusão. E, por fim, depois tiveram tantos outros livros, como é que é o nome mesmo? O Segredo, né? The Secret. The Secret, Porra, aquele negócio lá, mano do céu. Queima se você tem esse livro. Queima esse livro na sua casa. Você tem que queimar.